Fala galera, sejam bem-vindos ao Viva Podcast. Hoje nós estamos aqui com o engenheiro Kleber Amado, trabalha aí com vários projetos de arquitetura e hoje a gente vai estar falando sobre tendências construtivas para o ano que vem, o ano de 2022. Mas antes da gente começar essa entrevista que vai ser sensacional, não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, nos seguir no YouTube, no Instagram, acompanhar a gente no Spotify e no Deezer. A gente vai estar soltando sempre podcasts às quintas-feiras, às 19 horas. Antes de mais nada, Kleber, gostaria de dizer que você é muito bem-vindo aqui no Viva Podcast. Eu gostaria que você contasse aí um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho aí como engenheiro. Obrigado. Cara, eu comecei na engenharia já com técnico de edificações lá em meados de 98 para 2001. Aí foi quando eu saí do país, aí fui morar fora, fui para o Canadá, passei 5 anos lá. Aí trabalhei com projetos lá e construções de forma que era como se fosse por produção, sabe? Uma construção por produção e meio que naquele sistema de Toyota, né, que você vai fazendo Just uma in casa time, atrás da né? outra. E aí depois de 5 anos eu retornei, aí fiz a faculdade de engenharia civil, me formei aqui na Unifor. E desde então eu estou morando aqui desde 2008, eu moro aqui em Fortaleza, sou de Salvador, né? Mas aí acabei focando muito, apesar de ter cursado engenharia civil, eu trabalhei esses últimos 14 anos aqui com escritórios de arquitetura, né? Em grandes escritórios de arquitetura daqui de Fortaleza e para outros arquitetos também a parte. Sempre fazendo essa parte de compatibilização de projetos, projeto executivo e ver meio que esse meio de campo entre arquiteto e engenharia. E tô aí desde então. E é legal que você trabalha aí nessa parte de meio campo, né, entre arquitetura e engenharia. Se você for ver aí na internet, páginas de engenharia e também de arquitetura, tem sempre aquela rincha de o que é possível, o que é que não dá para fazer. O arquiteto sempre tem aquela visão mais bonita da construção, o engenheiro tem mais a parte funcional. Como é que você lida com essa situação, assim? É porque, tipo assim, a gente tem que separar até as duas coisas, porque assim, a parte da arquitetura é uma parte mais artística, realmente, a parte da concepção de toda a ideia, de como é que vai ser uma edificação, até desde a escolha do terreno, para que lado ele vai se portar, onde é que vem calor, onde é que vem vento, onde é que vem... Então, tipo assim, o arquiteto, ele pensa praticamente na obra toda, né? Na construção inteira como um todo. E fica para a parte do arquiteto fazer esses complementos, né? A gente faz o complemento de estrutural, de elétrico, hidrossanitário e a parte de obra em si. Então, quando vai pegar dessa parte que é como se fosse transformar a teoria em prática, tem muita confusão, sabe? Porque a gente vai tratar com dinheiro, a gente vai tratar com cliente direto, vai tratar com prazo. E essa parte é muito tensa na engenharia, sabe? Então, acaba que voltando às vezes algumas coisas para a arquitetura. Então, às vezes a gente precisa de uma mudança e o arquiteto às vezes não é muito maleável com relação a isso, ou às vezes o engenheiro pode estar visando, tipo assim, ele pode ter tido algum prejuízo na obra por alguma coisa que não foi olhada corretamente. Então, essa conversa entre os dois realmente é necessária, sabe? E é nocivo quando o arquiteto e o engenheiro eles estão nesse embate, sabe? Enquanto que o produto final, que é o cliente, que é o terceiro, ele só está esperando o projeto dele pronto, sabe? Então a gente tem que fazer meio que esse intermédio, porque assim, tem coisas da arquitetura realmente que não se pode abrir mão, porque tipo assim, quando foi vendido ao cliente, foi vendido um sonho ao cliente com relação àquilo. E se ele simplesmente abrir mão, são coisas assim que são pontos cruciais no projeto em que você não pode simplesmente aceitar. Mas também cabe também ao arquiteto às vezes entender que assim, um material às vezes está custando X e o outro material que é muito similar está custando 4X e para eles essa pequena mudança pode viabilizar outras coisas na obra, sabe? Então é uma conversa necessária que tem que ter em vez do embate nessa de certa forma, né? Falando assim da parte estrutural, você pega um grande projeto
de arquitetura, né? Aquele bem moderno, tipo uma laje em balanço. Isso aí pode gerar algum atrito ali entre o... Gera. Eu vou dar um exemplo eu já trabalhei em grandes escritórios aqui. Atualmente eu presto serviço para um escritório que fez a pagamentos da Iracema, da loja Iracema, aquela loja conceito. Inicialmente, por exemplo, não era para ter nenhum pilar dentro daquela obra. Então ela era para ficar tudo suspenso, você ia entrar na loja, era um grande salão de 300 metros quadrados, sem você ver um pilar lá dentro. Então seria uma estrutura que ela seria atirantada, o mezanino de cima seria atirantado, pendurado sobre a loja abaixo, certo? Ficou perfeito, os projetos foram feitos, de estrutura foram feitos, de arquitetura visando esse sentido, mas na hora do financeiro ficou extremamente caro, sabe? Então a própria Pavimentos também aceitou que vamos ter alguns pilares, 2, 3 pilares aqui, para a gente não ter que ter toda essa estrutura pesada dessa forma. E com isso a estrutura ficou barateada, assim, ficou em torno de 20% a 30% do valor que seria. Nossa, então, é uma economia enorme. Enorme, foi muito grande para a parte da estrutura. Então aí ficou uma estrutura de concreto muito mais simples e por fora ficou aquela estrutura metálica que ficou revestido com fibra de vidro. E para o cliente que chega lá, ele não tem muito essa percepção, assim, tem 2 ou 3 pilares. Teria ficado melhor se fosse sem os pilares? Teria. Isso sem sombra de dúvida, porque é uma loja assim, que remete muita coisa futurista e tal. Mas você tem que ver a questão do dinheiro também. Entendeu? Por mais que seja pagamentos e tal, mas não é algo que às vezes assim a gente tem que ceder, sabe? Nesse caso a arquitetura cedeu. Já tem casos que não, que realmente você tem que focar na arquitetura e a engenharia tem que dar os pulos dela, porque senão você mata a arquitetura, sabe? Com certeza. Então é uma linha muito tênue essa entre arquiteto e engenheiro, que é importante que se tenha essa conversa, né? Um ponto importante, a gente está falando aqui de uma empresa que está presente no Brasil todo. A Pavimentos, você vai, cada esquina aqui de Fortaleza tem um Pavimentos. Com certeza. Então, é uma empresa de faturamento milionário. Mas quando a gente traz isso para o micro, digamos, uma pessoa que vai construir a sua casa, às vezes ela sonha algo que o arquiteto mostrou para ela e, assim, ela fica cegamente naquilo e às vezes esquece que ela não tem o faturamento, às vezes, multimilionário que o Pavimentos tem para fazer o projeto. Então, ela tem que... O engenheiro... Tá aí o papel do engenheiro de chegar, isso aqui vai custar tanto. E tem que deixar o cliente ciente disso para não ter problema na obra, né? E esse diálogo é extremamente importante entre o engenheiro e quem fez o projeto ali, seja outro engenheiro que tem como você, que tem uma mente mais aguçada para os projetos, como aquele engenheiro de obra, né? Que fica ali junto com os trabalhadores e tal, orientando e administrando a obra. Porque quando o cliente final ele vê um 3D, né? Então ele se maravilha por aquilo ali, ele compra aquele sonho ali. Mas na hora que você vai botar em orçamento, tem coisas que o cliente final ele não vai ver. Tipo assim, fundação, por exemplo. O solo aqui em Fortaleza tem uns 4, 5 metros de profundidade. Na grande parte de Fortaleza é um solo ruim. Depois dessa primeira camada, ele tem um solo muito bom. Então, mas geralmente essas casas terra, a casa sobrado, a gente faz uma solução de tipo sapata. Então elas ficam um pouco maiores pelo fato do solo não ser tão bom. Mas isso aí acaba pegando boa parte do valor para algo que vai ficar enterrado, que ninguém vai ver. Mas é um custo alto. O cara gasta num sobrado, ele pode gastar 40, 60 mil reais numa fundação e, tipo assim, é muito do valor da casa, sabe? Aí o cara fica assim, ele tá com aquela visão do 3D, mas ele tá gastando muita coisa de algo que não tem ali no 3D, sabe? Exatamente, é algo que fica embaixo da terra, né? A mesma coisa da estrutura da casa. Às vezes o cara faz uma concepção de um vão de 7 metros, 8 metros, fazer uma garagem, uma sala muito grande, e você tem que ter uma estrutura um pouco mais robusta ou ter que ir para outras soluções para tentar viabilizar um pouco mais a questão do orçamento. Então, é meio que nisso que fica a briga, porque a parte de estrutura, realmente, ela consome muito do orçamento, mas não é algo que é visto. E, tipo assim, não é nem lembrado. Isso aí, depois que a casa está pronta, o máximo que você vai conseguir lembrar é o arquiteto foi fulano de tal. Ou a construtora foi tal. Você não lembra de nenhum dos projetistas. Que era quem a gente estava, assim, meio que brigando, centavo a centavo, para poder fazer algo viável financeiramente para se tornar realidade. E esse embate, ele não é lembrado depois.
essa briga que teve durante esse processo não é lembrado, só é lembrar do produto final, pronto, sabe? Mas é algo que tem que ser dado a devida importância, sabe? Porque tipo assim, é muito fácil uma pessoa chegar e gastar, sei lá, 15 mil reais numa torneira de uma pia, mas ele não gasta 15 mil reais em uma fundação. Ele não é o que ele está vendo, é o que ele está palpando. Muito menos em projeto, né? Porque a gente tem uma concepção aqui de projeto é papel, sabe? É serviço. É muito difícil você valorizar o valor de um projeto, mas você valoriza numa pia, numa torneira, numa cuba que você bota na casa, sendo que aquele papel, entre aspas, foi o que viabilizou aquela casa ter um custo mais palpável para que aquele sonho se tornasse realidade, sabe? E assim, Kleber, com toda a sua experiência, o que é que você vê de perspectiva para 2022? Como os projetos vão estar sendo colocados? A gente vê que o mundo pós-pandemia, a gente agora está com uma nova variante, mas não vem em tal caso. Como a arquitetura e a engenharia vão se portar nesse sentido de cômodos, de como deve ser construída uma casa, porque mudou-se completamente a definição de como você vive dentro da sua própria casa, né? Depois aí de 2021, 2020. Tem diversas construtoras já apostando quais são as áreas úteis da casa que são mais utilizadas e deixar outras partes como você sendo utilizado por várias pessoas de um mesmo condomínio, por exemplo. Tipo assim, a área de serviço a gente não usa tanto, mas a gente usa muito sala. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam uma área do condomínio, que até a J. Simões, se não me engano, tem feito isso, e eles fazem lavanderias comunitárias, faz áreas de reunião dentro do próprio condomínio. Então, eles tiram essa área de dentro do apartamento e botam numa área comunitária do prédio para que ele tenha uma área menor de apartamento e seja mais otimizada para o cliente, né? Eu não sei como é que isso vai ser na questão da pandemia, porque isso estava um boom muito grande antes da pandemia, mas agora com a pandemia você acaba tendo que se isolar mais as pessoas, né? E você compartilhar de partes, por exemplo... De áreas comuns. As áreas comuns estavam fechadas, né? De condomínio sim. Em geral, estava tudo fechado. Aí você fechar uma lavanderia dessa comunitária, então meio que é algo a se pensar. O que eu vi é que a procura por casas com piscina, deck e churrasqueira está sendo muito mais procurado pós-pandemia, né? Ou durante a pandemia. Sim. Porque como essas áreas comuns, tipo piscina do condomínio, está bloqueado, não pode estar usando, então uma casa com piscina, com lazer que tem essa estrutura, é bem visto, né? Porque agora as pessoas estão pensando mais em casa. Antigamente a gente era muito... Quase não existia a questão de home office. Era um trabalho ou outro, esporádico, e hoje é uma tendência realmente muito grande. Então a pessoa hoje está mais focada nas coisas de casa, porque ela não tem saído tanto quanto saía antes. Então aquilo ali, psicologicamente, afeta demais no usuário da residência. Então o que é que ele pode fazer para melhorar naquela questão da casa? Então isso é uma briga muito grande na questão dos arquitetos, essa nova forma de viver, construir, né? De viver. De viver, porque você tá mais preso dentro de casa. Então quais coisas você pode fazer dentro de casa para você não surtar, né? Exatamente. A palavra certa é essa, surtar. Você vê aí índice de doença psicológica subindo à torta e à direita. Porque às vezes você não tem ali um lazer dentro da sua própria casa, e aí num momento como esse você se vê impossibilitado de ir num restaurante, de ir num parque de diversão, num parque aquático, alguma coisa com seus filhos, e ele não tem nada para fazer dentro de casa, aí você acaba surtando. Entendeu? Não tem como você ficar preso dentro de casa sem ter o que fazer. Eu acho que isso, às vezes dá para levar até em casas, sei lá, casas que tem, sei lá, zilhões de quartos e a sala é minúscula. Não faz sentido. Sim. Você não vai ficar dentro do quarto, ou dos quartos que você tem na sua casa. Você vai ficar na sua sala de estar, assistindo TV, jogando um videogame, alguma coisa assim. Porque você precisa sair daquela estigma, né? Pô, eu tô preso dentro de casa porque tá tendo uma pandemia e eu não posso sair, e é Exatamente. Isso. Por isso que lofts são muito bem recebidos, porque loft ele é mais aberto, né? É como se fosse um quarto de hotel, né? Vamos dizer assim. Você tem menos paredes, né? Então ele é mais iluminado, é mais ventilado e a pessoa fica menos confinada, assim, em pequenos ambientes. Que isso aí que é terrível, você pegar um quarto de 8 metros quadrados, 7 metros quadrados, a pessoa ficar ali o dia todo.
Então, realmente, são coisas que deve se trabalhar, realmente, sabe? Kleber, e hoje o que é que os clientes mais exigem assim, no projeto que tu anda acompanhando, que a maioria dos projetos que eles solicitam tem que ter? Eu trabalho muito na questão de comerciais, né? Certo. Eu trabalho menos com residência, mas as questões de residência está sendo unânime, a questão de piscina, deck. Para mim, todas essas casas hoje em dia que estão construindo, todo mundo está pensando ter a área de lazer dele privada, porque ele perdeu isso lá de fora, né? Exato. E assim, nesse sentido de ter uma área de lazer dentro de casa, vem também, volta de novo a parte lá do engenheiro e do arquiteto. Porque às vezes o arquiteto faz um projeto que vai dar, como é que se diz, a fachada da casa uma imponência, mas essa imponência tem um custo. O pessoal precisa lembrar disso. Acaba comprometendo. Exatamente, às vezes compromete a área de lazer que ele vai fazer. Exatamente. Com certeza. O tamanho da piscina, o que ele vai usar de material nessa piscina para ela ficar mais bonita. Então tudo volta para aquela rincha que é o que a gente comentou agora no começo do podcast, que é simplesmente o que torna uma obra viável ou não de se fazer. E um equipamento caro a piscina, né? Porque não é só um buraco ali. Se fosse fazer um buraco é muito fácil. Né? Você tem que ter um bombeamento, você tem que ter uma manutenção, você tem que ver a qualidade da água. Permeabilização do solo, né? Permeabilização. A fundação também é diferente, porque você não pode só pegar um lastro e botar. Tem gente que faz só um lastro de concreto, umas paredes de alvenaria, mas aí acaba aparecendo várias manifestações patológicas depois. Então, quando você constrói alguma coisa realmente do jeito que é para ser, ela é cara, a manutenção é cara e é aquele negócio, o cara tem que abrir mão de alguma coisa. Se ele tem X dinheiro para construir uma casa, ele vai investir na fachada dele e outras coisas ou naquele lazer dele. Hoje eles estão começando a olhar um pouco mais pelo lazer da casa, entendeu? E menos pela questão. E aí nisso vai se mudando algumas soluções construtivas, né? Porque o cara, hoje, com aço mesmo, o aço custava na faixa de 4, 5 reais o quilo. Hoje a gente está falando de 10, 12 reais o quilo. Então, tipo, é 3 vezes mais. 3 vezes mais. E é algo assim, a gente não pode brigar contra a física. Tipo assim, eu preciso de um tanto de armadura dentro de uma viga, dentro de uma laje. Ah, mas o aço está caro, eu tenho que usar menos. Não existe isso. Não tem como comprometendo a estrutura. É o mesmo esforço. É segurança, sabe? né? É segurança. Exatamente. Você não pode comprometer com relação a isso. Então, você começa a estudar outras soluções, sabe? E nessas outras soluções é que a gente vai ver o que aumentou menos na questão dessa pandemia para ver o que é que eu posso usar mais. Se aumentou demais o aço, eu tenho que usar mais concreto. Então, eu tenho que ter vãos menores, eu tenho que ter uma laje menos espessa. Ou então, que outras soluções? Eu posso usar o steel frame, que ele é um metal mais leve, não é tão pesado. E aí eu posso fazer uma casa térrea, um sobrado. Só que são coisas que a gente mexe com um cultural de uma região também, sabe? Às vezes, por uma falta de informação, a pessoa acaba não optando por uma solução porque simplesmente ela não conhece. Ou porque ela tem um preconceito em cima daquilo, achando que aquilo ali, isso aqui não dura, isso aqui... bater um vento cai, não pode pendurar uma rede. Não existe nada disso. São mitos, sabe? Que agora deu essa pergunta. Como é que está sendo a utilização de steel frame? Está sendo aceito? Atualmente está sendo aceito aqui? Aqui, até algumas empresas começram a investir bastante nisso, mas não teve tantos resultados. O que ganha muito aqui em questão de divisórias, que também é super válido, sabe? Tipo assim, você pode fazer um prédio de apartamentos em que ela tenha laje lisa, por exemplo, sem divisórias internas e fazer as divisórias com steel frame. É muito mais leve, né? É muito mais leve, isso ajuda na estrutura também, porque aí você está comparando, tipo assim, uma parede com steel frame drywall vai estar pesando em torno de 20 quilos por metro quadrado, ao contrário de uma alvenaria, que é 180 quilos por metro quadrado. Então você está diminuindo carga, você pode reduzir um pouco mais na estrutura. Reduzindo na estrutura, você está reduzindo no aço. Mas assim, são contas que você tem que fazer, porque a gente não tem steel frame, assim, a gente vai ali na casa de material de construção e compra ali. Sabe? Isso é verdade. Entendeu? E é a mesma coisa mão de obra. Eu preciso de um pedreiro para subir essa parede. Não é qualquer, é uma mão de obra especializada. Então, é uma cultura que tem que ir mudando aos poucos também da região, sabe? Da região sul, isso é bastante forte. No sul, o pessoal já está fazendo wood frame, né, que é em madeira. A Tec Verde, por exemplo, no Paraná e tudo, eles fazem bastante.
já é comum lá, né? Já é comum, mas aqui eu não vejo nem prospecção disso aqui existir aqui, sabe? Aqui está começando bem com o steel frame. Algumas empresas fizeram isso até no passado, a Idibra, antigamente, acho que foi uma das primeiras a utilizar aqui em Fortaleza, fazendo as divisórias de apartamento. Então isso é realmente cultural, no caso. É cultural por falta de informação, mas aí o que é que esse valor do aço ter subido muito força a pessoa a dizer, opa, do jeito que eu fazia tá caro. Tem gente ali dizendo que tá mais barato fazendo esse sistema. Então, a gente precisa de um pioneirismo um pouco nessa parte, sabe? E é aí que os custos diminuem, né? Quando se torna algo mais popular, aquela mão de obra que às vezes era muito especializada, que tinha, sei lá, 3, 4 pessoas, tô falando um número aqui esdrúxulo, só bruto mesmo, se transforma em 10, em 20 pessoas que trabalham com esse tipo de material. Já vai baratear a mão de obra, provavelmente vai ter muito mais fornecedor do material em si, e vai impactar com certeza nos custos de obra. Sim. A gente tem que buscar, a gente tem uma cultura muito enraizada de construção civil de concreto e tijolo e morreu. E a gente não pode pensar unicamente na questão do financeiro, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem que começar a pensar cada vez mais na questão de sustentabilidade. Também, exatamente. Porque tipo, a produção de concreto, a produção de alvenaria, são algo que é muito nocivo para o meio ambiente. Para o meio ambiente, sabe? Incrivelmente, assim, se você for perguntar assim, o que é melhor para se construir para a natureza? Se construir em concreto, em aço ou em madeira? Muita gente não vai optar em madeira, só que é o melhor sistema para o meio ambiente é você construir em madeira. Incrivelmente falando. Porque, tipo assim, o tanto que você vai gastar do meio ambiente para poder fabricar o aço e fabricar o concreto é absurdo. E já da madeira não, você faz aquele esquema de reflorestamento e ela, quando é descartada, ela é da natureza, a natureza mesmo consome ali, sabe? E já o aço e o concreto, e o concreto não. O aço você ainda consegue reutilizar ele bastante, voltando às fornalhas, mas já o de concreto nem tanto. O pessoal vai usar para reutilizar para pavimentação, alguma coisa desse tipo, mas continua sendo muito nocivo à natureza em si, sabe? Então a gente não pode pensar só no financeiro. Então, olhando esses dois lados, financeiro e sustentabilidade, a gente é meio que forçado aos poucos a mudar esse pensamento. E pelo que você falou, nem só financeiro e sustentabilidade e segurança também. Você tem, como é que se diz, um material extremamente mais leve, é muito melhor que você esteja sobre um prédio que tem lá a sua estrutura de concreto, com uma parede de 20 kg do que com uma parede de 180. Não tem dúvida, eu não sou engenheiro, tô com dois aqui na mesa. Não tem nem o que pensar. Não tem. É muito mais seguro, você tá muito mais, como é que se diz, à vontade, né? Com certeza. É porque a gente tem essa cultura de na parede de gesso eu não posso pendurar uma rede. Nordeste é isso, eu não posso pendurar uma rede. Eu seria o primeiro a fazer esse questionamento aí, você pode pendurar a rede. Mas assim, você não vai chegar simplesmente, pegar e botar a rede ali em qualquer lugar, você vai fazer um preparo nela, sabe? Que é muito menos impactante do que se eu fosse fazer alguma instalação. Vamos combater uma coisa com outra. Por exemplo, você tem um vazamento numa parede de alvenaria. A quebradeira que você vai ter que fazer para você consertar aquela tubulação e depois voltar, no de drywall você praticamente não tem. Você resolve tudo no mesmo dia, no segundo dia você já está pintando. Isso na instalação. Muito melhor. É muito melhor. Só que aí na questão da rede, eu vou ter que abrir, vou ter que tirar ali o drywall, vou ter que fazer um reforço ali dentro para depois fechar. Só que aí eu também vou fazer em 2 dias. Eu abro, faço no dia, no outro dia eu estou fechando e estou pintando. Então assim, eu criei um reforço ali para poder para poder colocar essa rede. Então tipo assim, nas duas situações eu consigo resolver rápido no drywall, por exemplo, no drywall com steel frame. E já na de alvenaria... É quebradeira. Sempre é quebradeira. E outra, sempre gera muito resíduo, que aí volta a questão sustentável, sabe? A parte de qualidade também, eu não sei, vai até ficar dúvida aí para vocês dois. A qualidade de pintura no drywall deve ser bem superior à qualidade de pintura no reboco. Porque o reboco, ele é feito de forma manual na maioria das vezes e ele pode se tornar imperfeito, né? Sim. Então, mas mesmo aqui, a gente tem uma economia, às vezes... Se você for ali no Guatemi, tem vários fornos ali no Guatemi que são em drywall. Mas você no reflexo você consegue ver onde é que está todas juntas. Mas isso aqui já é um problema de execução nosso, não é nem um problema do drywall. A gente acaba querendo... Já é um sistema mais barato. Mas você está olhando com olhar clínico, né? Sim. Você tá olhando, você viu ali porque você conhece e sabe que tem alguma coisa errada. Sim. Mas
Quando a gente está falando aqui de pessoas leigas, né, que estão só passando por lá e não vão ver nunca essa dobra de... Mas é uma questão que... Mas também, sim, é um erro de execução. é um erro de execução, mas também pela forma como a gente constrói aqui. Porque aqui, tipo assim, aqui a gente tem muita cultura de que um cara tem que fazer quase tudo. Uhum. Enquanto lá no Canadá, de onde eu peguei essas expertises, a gente trabalha muito nessa questão de linha de produção. Então, um trabalhador, ele olha o trabalho do outro. Então, quando eu ia lá, tipo, eu trabalhava com drywall e com steel frame. Então, eu fazia o steel frame e eu fazia o drywall que cobriria o meu steel frame. Então, eu procurava fazer o meu steel frame mais perfeito para não ter retrabalho no drywall. Mas o cara que vinha fazer o emassamento e pintura, ele olhava o meu trabalho. Porque se ele visse que estava ruim, ele ia demorar no dele. E lá todo mundo ganha por produção. Então eu procurava deixar o meu trabalho bem feito, porque 2 dias depois eu estava em outra casa. E se ele dissesse que o meu trabalho estava ruim, eu tinha que voltar para reparar. E aí ele também estaria perdendo. Aí ele começava a queimar o meu trabalho e eu não conseguia pegar outras casas para frente. Então um olhava o trabalho do outro. Então todo mundo procurava fazer o trabalho o melhor possível. Então você não via os defeitos. Eu trabalhei num bairro que a gente fez 170 casas sobradas em 6 meses de produção. 170 casas em 6 meses. Eu acho que uma construtora demora 170 casas aqui, sei lá o que, 5 anos? Sendo bem otimista, às vezes. E realmente é uma linha de produção. Vi um cara fazendo a escavação para fazer o subsolo, no outro dia ele estava fazendo da outra, no outro dia da outra. Aí ele saiu, quando ele estava na segunda, o cara já estava fazendo a concretagem do subsolo, do basement, chama lá. Esse aqui curando, já vinha o cara para fazer ou steel frame ou wood frame, então você já via as casas realmente era uma linha de produção. E um olhando o trabalho do outro. Então o trabalho da engenharia lá é coordenar esse pessoal. Ele não ele coordenava tipo 40 subempresas, subtrabalhos, né, terceirizados. Não era tudo da própria construtora. E nessa pegada acaba que você se especializa e é aí que tá. Você faz em menos tempo e você faz mais melhor. Mais rápido e perfeito, né? Perfeito. Entendeu? Então, realmente você fica cada vez fazendo mais rápido. Né? Tipo assim, eu trabalhava numa casa de sobrado, a gente fazia a instalação de drywall com 1 dia e meio. Uma casa de 3 quartos, 4 quartos. É rápido. É muito rápido. Muito rápido. Mas é que são daqui? Sim. Entendeu? Então, é muito drywall para se subir em pouco tempo, mas é porque só fazia isso. Era saindo de uma casa, emendando, fazendo a outra. Você acaba ficando cada vez mais rápido, mais especialista nisso. E aqui você não vê muito isso. Sabe? Não vê. Não, realmente um pedreiro que começa fazendo a fundação, ele vai até o acabamento lá, é ele que está fazendo, entendeu? E tem até memes na internet mostrando assim, trabalhando na empreita ou trabalhando por Na diária, nossa, diária. tem demais isso. O pintor de diária e o pintor de empeleita. De empeleita ele entrega o serviço. 2 dias ele termina, mas também vai ver a qualidade, é outra coisa. Né? Só que lá é controlada essa questão da qualidade. Entendeu? Sim. E você trabalha por pé quadrado lá, né? Por cada pé quadrado executado, você está ganhando X dólares. Sabe? Como é a diferença do pé quadrado para o metro quadrado? Lá vai dar em torno de uns 30 centímetros quadrados. Questão do... Comparar com 1 metro quadrado, um pé quadrado é 30 centímetros. Né? Entendi. Não, mas... vai dar 9 pé quadrado e meio, mais ou menos. O negócio aí fica mais sério, mas é um jeito que o Brasil tem que começar a se atualizar mesmo, né? Porque é fazer uma construção mais sustentável, mais segura, mais eficiente, né? Tanto em questão de tempo quanto em questão de custo também. O custo, você fez, sei lá, 170 casas em 6 meses. Isso foi em 2001. Nossa senhora, hoje deve fazer 500. São 20 anos de diferença, isso que eu tô falando. Foi em 2001, 2006, hein? Nasci em 2001. Hoje a gente tá começando a ver isso aqui. Agora que tá chegando aqui. Exatamente. Então, é algo que tem que ser atualizado porque é necessário. É necessário. Tipo, casas já tem muita gente começando a utilizar casas feitas em EPS, né? Isopor, casa de isopor. E é algo que já é feito pela Itália, Áustria, eles fazem isso há 40 anos, 50 anos, sabe? E a gente está começando a ver isso aqui. Será que é bom? Pô, os caras estão lá 40, 50 anos fazendo isso. Será que é bom? Sim, entendeu? Será que é bom? É brincadeira, né? Os caras eu sei que tem alguns pontos que realmente são diferentes, porque o clima lá é diferente um pouco da gente e aqui a gente tem uma restrição um
pouco maior na questão de incêndio, controle, e o bombeiro não gosta muito na questão de isopor. A resistência dele é menor, mas tem coisas que você pode otimizar isso, sabe? E outras soluções também, até paredes em concreto, enfim, o próprio steel frame, wood frame, tem várias outras soluções. A gente meio que está igual o animal, né, que fica com aquele cabresto assim, alvenaria. Não pode, a gente tem que abrir a cabeça realmente para outras soluções. Porque realmente a gente está escravo de um sistema que ficou caro e é menos seguro, e é muito mais entulho, e é menos sustentável, e tem suas vantagens, porque em qualquer esquina você pode achar um funcionário para trabalhar na sua empresa, todo mundo sabe trabalhar com aquilo, mas é algo que está ficando para trás. E se a gente quer crescer tecnologicamente, não em questão de computadores, tá, mas também construtivamente, a gente precisa olhar outros sistemas. Né? E sistemas que dão certo, né? Com Sistemas certeza. que dão certo. Que estão aí 40, 50 anos e a gente está questionando se o sistema presta ou não presta. Não faz o wood frame e steel frame, Canadá, Estados Unidos, a gente está falando de 70 anos, 80 anos por aí. É. A gente está aqui gateando. Eu tenho um cliente americano que ele, nossa senhora, ele pensa que a gente é da idade rupestre. Ele fez a casa, eu acho que outra parte da casa dele toda de drywall. A casa que ele comprou é toda de alvenaria, feita de forma convencional, como é comum aqui no Brasil. E a reforma que ele fez na casa dele, ele fez toda de drywall. Então é completamente diferente na noção. Ele até teve dificuldade de encontrar mão de obra para fazer, mas encontrou e fez. Do jeito dele e tal. Aqui aos poucos a gente tem começado a utilizar isso, tipo, nas casas mesmo que a gente tem feito, até com o Ranieri, que vocês estão pensando em trazer aqui. Exatamente. A gente está usando muito, procurando diminuir valor, usando laje treliçada e tal, mas já não colocando alvenaria, sabe? Porque uma parede de alvenaria em cima de uma laje treliçada, você já tem que reforçar com aço, ela acaba ficando mais cara, eu vou precisar de mais inércia, mais altura. Então a gente já começa a fazer coisas mistas. A gente usar só as paredes de alvenaria nas áreas externas da casa e todas as áreas internas em drywall. Então aí eu já consigo usar uma treliçada um pouco menor, com menos aço. Então são coisas mistas. Mas isso tem que ser deixado no memorial, tem que passar de um dono para o outro quando a casa é vendida. É o mesmo problema de edifícios que tem com parede de alvenaria estrutural. Porque às vezes o cara quer construir uma parede ou destruir uma parede e não é assim tão simples como é na alvenaria, sabe? Você tem que meio que aceitar aquele sistema que ele já é imposto, tá? Ele é predefinido, né? Tipo, um prédio de alvenaria estrutural que tem de casos acontecendo de eu vou instalar um ar-condicionado e o cara rasga uma parede de fora a fora, sendo que o prédio todo está sendo suportado em cima daquelas paredes de um Exatamente. A gente fez as vendas dos apartamentos do VGSAN no Cumbuco e assim, o que tinha de cliente perguntando pra gente fazer exatamente isso, rasgar a parede, como é que se diz, para colocar ar-condicionado, não estava no gibi. A construtora foi muito ciente e todas as entregas eram feitas com um engenheiro justamente para ele falar assim, você não pode rasgar a parede toda porque isso aqui é a sustentação do prédio. O problema é, passados assim, uns 10 anos, essas documentações e esse conhecimento acaba não sendo passado para os novos moradores, sabe? Aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Problema, né? Por isso tem muita empresa que coloca até uma placa lá no térreo. Lá dizendo, eles colocaram, foi muito interessante, no quadro de disjuntor, isso vai ser passado até o final do condomínio. Então, eles colocaram no quadro de disjuntor, eles adesivaram por dentro e tem lá o manual do proprietário, tudo bonitinho, para a pessoa ter ciência do que é... Porque isso se perde. Exatamente. Isso se perde. Dessa forma tem acesso, né? Se você deixa, como é que se diz, claro para todo mundo o que é que pode e o que não pode fazer, você evita problema no prédio inteiro, né? Com certeza. Como é que resolve isso aí depois? O problema é grande. É muito mais caro resolver depois. E se não tiver um sinistro maior, né? Entendeu? E a gente espera que nunca aconteça, mas que pode acontecer, claro que pode. Sim. É sempre um problema. Mas, Kleber, a gente já vai aqui, vamos estar encerrando o podcast. Foi um grande prazer, ensinamento enorme aqui pra gente. Para todo mundo que tá escutando, que vai escutar a gente. Vai ser muito bom, muito ensinamento, uma perspectiva nova de construção realmente, que a gente deve buscar para nos evoluirmos, né, como questão construtiva. Os clientes tomarem aí outras notas de como construir, de como escolher talvez uma construtora, se vai construir com steel frame ou com
drywall, é importante que todo mundo tenha essa visão nova de construção para poder otimizar seus custos, otimizar a sua casa da melhor forma possível, né? Exatamente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez. A sua presença é muito especial aqui pra gente. E você tem um conhecimento absurdo. Nada. E com certeza vamos convidar você novamente para aqui. me falar aqui, com certeza. À vontade, sempre precisar, estamos aparecendo aqui. Posso trazer outras pessoas aqui também para complementar. Opa, isso é muito bom. Até da parte de arquitetura, conheço excelentes arquitetos também que poderiam dar um feedback aqui muito grande também para vocês. Até para essa parte de casas, principalmente, né? Porque realmente a gente tem que abrir o leque para esses outros tipos de soluções e discutir muito essa questão de orçamentos, né, realmente, porque com a pandemia tudo isso piorou e o pessoal às vezes deixava isso, já sabia mais ou menos quanto é que ia custar uma casa e sempre via desse jeito. Hoje não é mais, né? Hoje não é mais, né? Hoje é completamente variável, então... E isso pode acarretar no futuro alguns problemas até construtivos, até porque as pessoas estão deixando de gastar com coisas que são necessárias, importantes para poder viabilizar a obra, sendo que esse pedágio a gente vai pagar depois, sabe? Então a gente não sabe como é que está sendo as obras, né? Verdade. Então é isso. Então é isso, galera. Eu vou aproveitar, deixa Feliz Natal aí para todo mundo. Natal, exatamente, Feliz Natal. Tá chegando amanhã. Boas festas para vocês. A gente ainda volta com o próximo podcast na próxima semana, tá bom? Então vai ter podcast de ano novo também. Kleber, muito obrigado e valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu.